Vamos incentivar o crescimento da economia por meio da difusão de valores e técnicas vencedoras. Conte pra gente como empreender com sucesso. Produção e apresentação, Lisete Freitas. Bom, nós já estamos aqui com os nossos convidados dessa noite e eu há muito tempo queria conhecer o Cristiano Cerezer. Já tinha ouvido falar via matérias na internet, mas não tive o prazer. E hoje surgiu essa oportunidade e por isso estou muito feliz. Quero desejar que ele seja muito bem-vindo aqui. Gratidão, Lisete. É uma honra estar aqui e parabenizo novamente pela iniciativa de incentivar o empreendedorismo na região. Mas, Cristiano, eu queria que tu começasse contando pra gente como é que tu começou a tua trajetória. Hoje tu é coach, palestrante, né? Faz palestras, ministra cursos. Mas como começou essa trajetória? Com 7 ou 8 anos de idade, eu tive uma crise religiosa e, ao mesmo tempo, uma crise de interrogação sobre o sentido da vida. Foi algo bem precoce. E eu tinha uma característica de perguntas contínuas. Dificilmente alguém me convencia de algo sem passar por uma sabatina. E eu fui descobrindo ao longo dos processos e ao longo dos anos que isso tinha nome, se chamava filosofia. E estabeleci, uma carreira de pesquisa e fiz a graduação, mestrado, doutorado, sou doutor em filosofia. Depois dei aula por quase 5 anos na Unifra, agora atualmente UFN, Fiz pesquisas em ética, estética e educação. E então procurei depois fazer 2 formações em coaching. Uma pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coaching, e a outra pelo Coaching Express da organização Condor Blanco, que é uma organização chilena que está em 12 países. E por fim, ao longo de quase 10 anos, eu também sou um estudioso praticante de artes marciais chinesas, Olha! Que bacana! Especificamente o Tai Chi Chuan e trabalho com práticas meditativas. Tudo isso acaba compondo muito do que eu entendo por educação. E finalmente eu sou um estudioso da permacultura e ecologia profunda. Também da permacultura? Também da permacultura. Então, quando falo de educação integral, eu tenho por vista essa educação que abrange esses aspectos profundos que conectam todos os demais. Isso é muito bom. Nossa, fiquei assim até com o teu currículo, porque na verdade todo esse estudo e a filosofia é uma coisa fundamental, Eu me lembro que quando eu era criança, eu achava a filosofia difícil, mas eu gostava, porque a gente tinha que pensar, fazia a gente pensar, não era uma coisa muito simples, Então, eu acho que a filosofia tem muito a nos ensinar. É interessante ver que há uma demanda, porque há uma percepção de que a educação está com sérias falhas, e são falhas que não vão ser corrigidas pela imposição de um padrão via legislação ou via o Estado forçando ou o mercado forçando. Existe um equilíbrio aí que tem que ser buscado entre um cooperativismo, um empreendedorismo e que a sociedade civil assuma a sua parcela de responsabilidade. Os empreendedores, então, eles têm uma força muito grande, E nós estamos assumindo o compromisso ligado à educação de contribuir para o avanço desse setor essencial. Então, nós acabamos ofertando palestras. Eu ainda sigo atuando como life coaching, como coaching de pessoas também. O life coaching eu considero algo muito importante, porque o trato com pessoas e a mudança de vidas é uma coisa que me entusiasma muito. Mas cada vez mais eu quero trabalhar na dimensão da mudança da consciência. E aí é bom trabalhar com grupos. Quando se fala de educação, pensa-se também os educadores e os educandos. E não só o professor é educador, empresários são educadores também. Com certeza. Líderes comunitários, políticos. Então, o saber educar e o aprender a educar são componentes que nos implicam a todos. Então, é uma área que vai além da escola, por sinal. O coaching educacional é um assunto muito sério, então eu queria que tu falasse um pouquinho para os nossos ouvintes. Perfeito. Grato, Lisete. Bom, existe o termo coaching, ele acabou se desgastando um pouco, o que não tira a importância disso, Cada vez mais o coach está atuando como um complemento de diversas áreas. Uma confusão inicial que se tem é que o coach ele vai substituir o terapeuta, ou substituir o professor, ou substituir isto ou aquilo. Não, ele não substitui. O coaching ele é um processo de condução, através de perguntas e de algumas ferramentas, em que você auxilia a pessoa a estabelecer objetivos e a desenvolver seus potenciais.
Qual é a matriz do coaching, né? A origem do termo coaching é kor, que significa carruagem em húngaro. A ideia basicamente é, você pega uma carruagem e ela te leva do ponto A para o ponto B, ou seja, do teu estado atual para o estado desejado. Mas o que impulsiona os cavalos da carruagem são você. Quem é o condutor, né? A nossa alma, a nossa presença, a nossa existência. Ela não é só razão e emoção, ela é algo que reúne isso. O que o coach faz? O coach, ora, ele acompanha o processo de autodireção da pessoa, ora, ele acompanha o desenvolvimento mais latente, ou seja, o que está acontecendo dentro da pessoa, observa as reações. Então, ora o coach ele é mais ativo, ora mais passivo no processo. E a ferramenta dele são as perguntas. A origem do coach é fundamentalmente a maiêutica socrática. Usar perguntas, ou usar provocações, ou usar certas ferramentas que ativam a potencialidade das pessoas e ajudam elas a se tornarem excelentes. Como aplicar isso à educação? Muito bem. A filosofia, que é uma abordagem que permeia muito a minha compreensão de coaching e está na base do próprio coaching, ela se baseia na ideia de que nós temos que provocar as pessoas para que elas acordem para si próprias e para o mundo. Então, o que nós fazemos aqui? Nós temos um monte de pessoas com uma potencialidade enorme, sobretudo crianças, e que são castradas logo no início. E como? E isso é terrível. Então, ao invés de termos estímulos dentro das famílias, estímulos dentro da escola, estímulos até dentro dos primeiros empregos e das comunidades, nós temos, na verdade, barreiras e um processo de anestesia. Onde nós deixamos de sentir, nós deixamos de aprender. E isso é uma coisa que eu insisto. O aprendizado parte da nossa sensibilidade. Então, o que acontece? A educação está cheia de lacunas. Os jovens estão sendo levados a memorizar conteúdos, a se submeter a regras muitas vezes obsoletas. Uma pausa aqui. E quanto a memorizar conteúdos, se fosse ainda por a mnemônica, por memorizar, não estão usando as técnicas mais eficientes de memorização. Porque existe uma arte ainda para isso, né? Que Exato. também é abordada, né? Mas nem a memorização, porque se sabe hoje em dia que a memorização ela é eficiente se a emoção estiver envolvida no nível primário, né? Então, uma memorização mecânica, David Ausubel, inclusive um grande teórico, dividia a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. Nossas escolas estão produzindo pouca aprendizagem significativa. Perfeito. Nossa, é verdade. E isso é uma lacuna terrível. Outro ponto, comunicação não violenta, empatia ativa, inteligência emocional, métodos de aprendizagem criativa e acelerada. Todos esses métodos existem, são usados em escolas de ponta no mundo todo, podem ser ensinados em todos os níveis da educação, e o coaching utiliza essas ferramentas dentro do seu repertório. Então ele tem um poder enorme de complementação nos processos educacionais. Eu acho assim, ó, que, na verdade, essa mudança precisa acontecer, não tem mais volta. São essas coisas que a gente fala, assim, não tem mais volta. Só que tem um detalhe, né? Mas também é preciso que os professores queiram, é preciso que os alunos sejam ensinados a pensar, porque eles sozinhos, eles não têm essa, muitas vezes, os pais às vezes não têm não pensam dessa forma, então é necessário que tenha uma mudança na família, na escola, né, e principalmente aí com os educadores, e muito importante se as prefeituras realmente fizessem, implantassem na escola, ter um coaching na escola, por que não ter um coaching para orientar principalmente os professores, né? A questão da liderança, porque o que faz um líder? Ele agrega, ele traz as pessoas consigo. Acho que isso é muito importante.